Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos, além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Quem usa Triunfo está usando tudo. Aniversário, lua de mel, bodas. Use a imaginação. Comemore as suas datas especiais de uma forma diferente. Reserve uma suíte Champion. Relaxe e aproveite no Champion. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. Para administrar uma estação de rádio ou de TV, o proprietário necessitava, naquela época, de uma concessão do governo federal. Para ser mais preciso, do próprio presidente da República. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que o político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito o regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja o diretor, mas não o dono. Note bem, eu posso ser deputado federal ou governador do estado, tenho a televisão e ponho lá ou meu filho, ou meu partido, meu correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou, em verdade, o controlador da empresa. De maneira que não existe na legislação brasileira um remédio eficaz para esta, digamos assim, deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. O programa ao vivo é o mais antigo da TV brasileira. Hoje, a transmissão do Carnaval Carioca é a sua apoteose. O incrível Chacrinha era o mestre dos apresentadores brasileiros. Seu caráter anárquico era tão excessivo para a ditadura dos anos 70 que a TV Globo cancelou seu programa por 10 anos. Alô, atenção! Eu vim para confundir e não para explicar. Globo e você, tudo a ver. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Faustão. Uma mistura de música, Olimpíadas Bobocas e catástrofes domésticas. Aqui o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Olha aí. Brincadeira. Vai com a prancha na mão e a outra prancha solta. Olha onde foi! Primeiro round. Essa é a George Foreman. Ao Holyfield. Coitado. A supremacia de audiência da TV Globo é às vezes ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT.
Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. In 1975. Ela é os médicos lá mesmo. Hein? Vamos abrir as portas da esperança. Na parte da Porta da Esperança, as pessoas vêm pedir coisas. Algumas conseguem, outras não. Sua futura cunhada ganhe um kimono e um fultão. Isso. Só isso? Só isso. É isso que você quer? É um kimono e um fultão? Isso. Bem, eu não conheço, mas vamos abrir as portas da esperança. Eu acho que já vai embora. Olha o sim. Silvio Santos ficou super rico com seu esquema do baú da felicidade. Atraídos por prêmios fabulosos, os sócios pagam prestações regularmente, que lhes permite comprar produtos em lojas especiais. Com a estabilidade econômica, poucos mantêm seus pagamentos por muito tempo. Seu prejuízo é o lucro de Silvio Santos. Peão da casa própria. Bom, mas já teve aqui uma vez. Já, essa é a segunda vez. Ah, essa é a segunda vez. Agora é que eu estou começando a entender. É a segunda vez, então não foi possível localizar sua mãe. Ah, bom. Não foi possível. Ok, então venham para o palco, né? Então vamos abrir as portas da esperança. Na verdade, Silvio Santos poderia ter reunido a mãe e filha logo depois da primeira apresentação. Mas ele adiou o reencontro para apresentá-lo em seu programa. Foi apenas um pequeno atraso. Até aquele momento, a mãe da mulher, já doente, tinha ficado tão doente que não pôde comparecer. Uma outra filha teve que ir em seu lugar. Se seu partido não tivesse sido desqualificado em função de algumas questões técnicas, Silvio Santos teria sido candidato à presidência do Brasil em 1989. Globo e você, tudo a ver. A visão comum da Globo com sua audiência é mostrada todos os domingos no Fantástico. Desde 1973, este show de shows, este show da vida, utilizando notícias, diversão e falso otimismo, tem sido o carro-chefe da programação de domingo à noite na Globo. Este é um domingo típico. Domingo com Fantástico, uma estranha combinação de elementos que se acrescenta à visão de mundo da Globo. Domingo no Fantástico. Disney World, a fabulosa indústria da diversão, visitada por mais de 20 milhões de crianças e adultos do mundo inteiro todo ano. A Viúva Porcina, cercada pelos fãs nas ruas de Havana. Você vai acompanhar a visita de Regina Duarte a Cuba, onde a novela Roque Santeiro é o maior sucesso na história da televisão de lá. O Bandido do Carro Vermelho, um criminoso sexual e assassino caçado pela polícia de 40 cidades dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. Ele já violentou mais de 60 mulheres e tem uma ficha policial com 3 metros de comprimento. Domingo no Fantástico. A televisão na América Latina começou em setembro de 1950 com a TV Tupi em São Paulo. A primeira transmissão começou tarde, durou 1 hora e com programa ao vivo. No final do programa, se deram conta que teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte. Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no Jockey Club em alguns pontos da cidade. Assis Chateaubriand, que era na época o principal magnata dos jornais brasileiros, começou a TV Tupi contrariando conselhos de quase todos. A produção da Tupi era direcionada à elite que podia se dar ao luxo de ter televisões. O Repórter Esso, inicialmente um programa de rádio, era o principal programa jornalístico. Os jornalistas do Brasil. A Tupi também trouxe para a televisão, diretamente do rádio, a novela tipicamente latino-americana, Com Sua Vida Me Pertence. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. O símbolo do novo Brasil era Brasília.
a nova capital. No meio do nada, no meio do país, foi oficialmente inaugurada em 1960.